9 de novembro de 2025, como hoje é dia 9, nós vamos ler Provérbios, capítulo 9. Você que já está inscrito aqui no canal, sabe que todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios, que Provérbios tem 31 capítulos, então nós podemos fazer a leitura de Provérbios todos os meses, e o livro de Provérbios é um livro escrito para trazer sabedoria para boa tomada de decisões. O livro de Provérbios ensina os moços e os jovens e os simples a terem experiência, a tomarem decisões inteligentes e a escaparem das armadilhas e das ciladas da vida. É um livro que foi escrito com o objetivo de trazer livramento dos caminhos maus e de trazer soluções boas e inteligentes para resolver todas as situações da vida, levando para um caminho de prosperidade, para um caminho de paz, para um caminho de riquezas e para um caminho de honra. Porque quando você toma boas decisões, você encontra todas essas bênçãos e tudo isso faz parte do favor do Senhor, do favor de Deus. Nós já lemos em Provérbios capítulo 3, está escrito que não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça Deus em todos os seus caminhos e você receberá o favor do Senhor, que consiste em ter vida longa, de paz, com prosperidade e com riquezas e honra. Então, esse conceito, essa ideia de que você vai ter prosperidade e riquezas e paz e honra é um conceito que está na própria Bíblia e que integra, faz parte do chamado favor do Senhor, favor de Deus, que conforme o texto de Provérbios, capítulo 3. Hoje nós vamos ler Provérbios 9, e Provérbios 9 nos fala sobre o convite da sabedoria. Tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9 são dois capítulos que falam da sabedoria. O capítulo 8 fala que a sabedoria anda com a retidão, com a justiça e com a verdade, e que você deve buscar a sabedoria muito cedo na sua vida, porque com a sabedoria você tem mais do que ouro e do que prata. Você tem as saídas da vida. Provérbios 9, que nós vamos ler agora, fala que a sabedoria é como uma senhora que construiu uma casa com 7 colunas, com 7 pilares, e ela preparou uma mesa, ela matou, sacrificou um animal para preparar uma refeição, e ela colocou o seu vinho misturado, ou seja, ela preparou um vinho e colocou na mesa. E todos aqueles que querem podem sentar-se, podem entrar nessa casa, podem sentar-se nessa mesa, podem comer essa refeição e podem beber desse vinho que a sabedoria está oferecendo para todos. E ela está oferecendo essa oportunidade do alto das montanhas, dizendo para os simples, para os tolos, para os imprudentes, para os moços, para os inexperientes: venham para cá e entrem na minha casa e comam o meu banquete e bebam do meu vinho e tenham uma vida abençoada e feliz. Essa é a proposta de Provérbios capítulo 9. Provérbios 9 apresenta a sabedoria como uma pessoa, uma senhora, dizendo: venham para cá. Podemos dizer, fazendo uma interpretação para os dias de hoje, que a sabedoria é Jesus. Ele preparou a sua casa, preparou uma mesa, um banquete, preparou o seu vinho e está convidando a todos: venham até mim. Inclusive, em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus disse: vinde a mim,
todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No 29 ele fala: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomem o meu jugo, porque o meu fardo é suave e é leve. Então, o convite de Provérbios 9 é que você venha para a sabedoria. Vamos ler aqui o texto, versículo 1. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Versículo 2. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. 3. E enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: 4. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: 5. Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. 6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Então, nesses primeiros 6 versículos, nós vemos a sabedoria que construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas. Quais são as 7 colunas da sabedoria? Aqui nós temos 7 colunas que são a instrução, o conhecimento, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então você deve buscar. Essa é uma das linhas de pensamento que nós já comentamos nas meditações de provérbios que foram feitas nos meses anteriores. Você busca instrução, você procura informação a respeito de tudo o que você vai fazer na sua vida. Número 2, você deve buscar conhecimento. Você deve, se você pode, participar de cursos, treinamentos, workshops, para você poder aprender alguma coisa, busque o conhecimento. Número 3, busque conselhos. Depois que você pegou instrução, depois que você adquiriu conhecimentos, você fica no campo teórico e muitas vezes você precisa de conselhos. Conselhos é você procurar pessoas que são mais experientes naquele negócio para você conversar com ela, para que você consiga alcançar os resultados que você espera de forma mais rápida. Como assim conselhos? Você quer aprender sobre vida espiritual, então você busca instrução. Você conversa com as pessoas da igreja a respeito de como chegar perto de Deus. Aí depois você lê a Bíblia e estuda, faz estudos bíblicos. Você está adquirindo conhecimento. Aí depois, quando você quer entender como que você pode chegar mais perto de Deus, como que eu posso conhecer mais um certo texto da Bíblia, eu vou buscar conselho. Vou conversar com pastores, com pessoas que já estudam a Bíblia há mais tempo e que já sabem aquele resultado, já têm aquele resultado. Então eu busco conselho. Aí 4, eu vou usar a inteligência. A inteligência é, eu vou aplicar o que eu me instruí, o que eu aprendi de adquirir de conhecimento, o que eu ouvi de conselhos e vou usar o meu cérebro, a minha inteligência para processar aquelas informações até eu chegar no entendimento, que é a quinta coluna da sabedoria. Aí eu peço a entender as coisas. O entendimento é, eu tenho clareza. Quando eu tenho clareza e eu entendo bem sobre aquele assunto, eu tenho discernimento, que é a sexta coluna da sabedoria. O que é discernimento? Quando alguém fala sobre aquele assunto, eu consigo falar claramente. Isso aqui é isso, isso daqui é e aquilo ali é aquilo. Discernimento é um nível de sabedoria que você já passou pela instrução, pelo conhecimento, pelos conselhos, você já usou a sua inteligência pensando a respeito daquele assunto, você chegou no entendimento. Então, no discernimento, para você é muito claro
o que é o certo e o que é o errado. E quando você tem clareza do que é certo e do que é errado, você tem prudência, que é a sétima coluna. A prudência é a capacidade de você tomar a decisão exata, correta e no tempo certo para resolver um problema. Um exemplo que eu sempre tenho falado aqui no canal de prudência é você cruzar o sinal amarelo. O sinal amarelo significa atenção. Se você está dirigindo o seu carro, você pode passar se você estiver perto do sinal, mas se você está mais longe, o amarelo indica que você deve parar ali na faixa. Então você tem duas opções possíveis. Quando aparece o sinal amarelo, você pode passar ou parar. Qual a decisão que você vai tomar? Depende de onde você está. Então a prudência é isso. Quando você está diante de duas ou três ou mais possibilidades, o prudente, ele tem tanto discernimento que ele consegue entender, é melhor tomar essa decisão. Dando um exemplo no mercado financeiro, nós estamos agora, hoje, com uma taxa de juros bem alta e as pessoas ficam pensando: onde eu invisto o dinheiro? Na renda fixa ou nos fundos imobiliários ou em ações? E as pessoas que têm bastante discernimento, que já estudaram o mercado financeiro, que têm instrução, que tiveram conhecimento, estudaram sobre isso e depois buscam conselhos, conversando com pessoas que fazem aplicações há muito tempo e que entendem desse mercado, usaram a sua inteligência, pensando, processando a informação e têm entendimento do mercado, têm o discernimento. Eu preciso fazer isso. E daí, na hora da prudência, as pessoas, quando você vai na internet, tem vários gurus do mercado financeiro. Uns falando, você tem que fazer isso, e outros dizendo, você tem que fazer aquilo. Qual é o certo? Depende daquilo que você está buscando. Quando você tem essas informações, você sabe, para mim, o melhor é fazer isso. Para outra pessoa, o melhor pode ser outra coisa, mas tudo depende do conhecimento que você tem. Então, quando o texto de Provérbios 9 está falando aqui de buscar a sabedoria construiu a sua casa, ergueu as suas 7 colunas, você precisa seguir essas 7 colunas. E ela está convidando todas as pessoas para se sentar nessa mesa para essa refeição. Qual é a refeição? Se você busca sabedoria, você senta na mesa das pessoas que têm fartura, prosperidade e que sabem tomar boas decisões. Se você não busca sabedoria, você vai sentar na outra mesa. Você vai sentar na mesa dos tolos, na mesa dos que serão destruídos, na mesa onde não existe vinho. Não existe o vinho que traz alegria. Existe o caminho da tristeza. E isso está escrito aqui em Provérbios 9. Nós vamos ler aqui na parte final de Provérbios 9. Provérbios 9 faz uma comparação. Existe uma mesa onde você é convidado a participar do banquete da sabedoria. E a sabedoria, na aplicação espiritual, é Jesus. Ele convida você para ter vida com abundância e vida eterna. Mas as pessoas têm a opção de não sentarem nessa mesa da sabedoria e escolherem outro caminho. Então aqui eu dei 2 exemplos da sabedoria das 7 colunas. Eu falei do espiritual, que você busca instrução, estuda a palavra e depois chega na prudência, e falei do mercado financeiro, que é um exemplo para a questão da vida diária. Mas você pode aplicar isso para tudo na vida. A sabedoria, por exemplo, construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Como você se alimenta? Busque instrução, busque conhecimento, busque conselhos com médicos, nutrólogos, use a sua inteligência para pensar e colocar em prática aquelas refeições, tenha entendimento de como é
comer de forma saudável, tenha discernimento e aí você tem prudência para você preparar as suas refeições e cuidar da sua alimentação. É para tudo na vida. O livro de Provérbios traz um convite para você viver com sabedoria espiritual, primeiramente, para ter comunhão e relacionamento com Deus, e em todas as áreas da sua vida. Agora veja aqui o versículo 7. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Então ele está dizendo, a sabedoria, ela convida todo mundo. Mas às vezes você chama um zombador e fala, vem aqui para essa mesa da sabedoria. Mas se você convida o zombador, aquele que anda no caminho errado, ele vai xingar você. Ele vai insultar você. Insultar significa ele vai te desrespeitar. Então o 7 fala, quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Você fala para o ímpio, venha para cá. E ele fala um monte de coisas para você. Como, por exemplo, não se meta na minha vida. Cuide da sua vida. Eu que mando no meu nariz. Vai cuidar do seu caminho. Sai da minha frente. É isso que o ímpio, o zombador, fala quando alguém quer ajudar ele. Aí o versículo 8 fala assim, não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Ele repreenda o sábio e ele o amará. Agora o versículo 9. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O homem justo é o homem que anda colado com a palavra de Deus. Lembre que justo significa algo apertado. Lembre de uma roupa justa que fica colada no seu corpo. O homem justo é aquele que anda colado com a palavra de Deus. Ele é tão justo que ele procura fazer exatamente a palavra de Deus. Então, o 9, lendo de volta. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, o temor do Senhor significa o extremo respeito ao Senhor. Pode significar, algumas pessoas dizem que temor significa ter medo, e eles dizem assim, o temor do Senhor significa ter medo de Deus, é o princípio da sabedoria. E eles dizem assim, você tem que ter medo de Deus, porque Deus, ele é todo poderoso e ele pode tirar a sua vida num piscar de olhos. Então você deve ter medo e obedecê-lo, porque ele pode matar você num piscar de olhos. Ele é temível. Tem pessoas que ensinam assim. Tem outras pessoas que ensinam assim. Temor significa respeito. Se você olhar no dicionário, a palavra temor tem dois significados. O primeiro, ter muito medo, e o segundo é ter muito respeito. Então, nós aqui preferimos usar esse segundo sentido. Temor é você ter respeito. Você tem temor pelo seu pai, você tem temor pela sua mãe. Eu honro eles. Então, o temor do Senhor é, eu honro a Deus. Ele criou os céus e a terra, ele me dá fôlego de vida, ele me dá vida. Então, eu devo respeito a ele como o meu Senhor. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Colocar Deus em primeiro lugar e ter extremo respeito por ele, querer conhecer a respeito da palavra dele, faz com que eu comece a ter sabedoria. É só o princípio da sabedoria. Por que é só o princípio? Eu coloco Deus em primeiro lugar. Já comecei bem. Comecei com o princípio da sabedoria. Mas eu posso, em um certo ponto, em um certo aspecto da minha vida, não colocar Deus ali. Tem pessoas que vão à igreja, louvam a Deus, mas no trabalho e na vida financeira eles falam, isso aí é comigo, deixa que eu resolvo. Eu vou lá, vou procurar um curso, vou procurar fazer o que eu quero.
mas o temor do Senhor convida-nos a dizer: Deus, o Senhor me criou, o Senhor me formou, o Senhor sabe quais são as habilidades que estão em mim. Então eu peço que o Senhor tome a minha carreira profissional e me mostre qual o melhor caminho para mim, qual o propósito do Senhor na minha vida, na vida profissional. Eu quero usar o meu trabalho e as minhas habilidades para o teu reino, para servir o próximo. Aí Deus pode colocar você como médico, advogado, como empresário, vendendo roupas, ou de repente como dono de um restaurante para vender refeições, ou de repente dono de uma escola, ou para ser um professor de várias coisas que você pode ensinar para alguém, ou de repente alguém que toca um instrumento musical, que ensina alguém a cantar, ou que ensina alguma coisa para alguém. Deus, ele pode tomar a sua vida profissional e colocar isso adiante. Tem pessoas que temem ao Senhor, já tem o princípio da sabedoria, mas na hora de tomar a decisão com quem vai casar, ele fala: isso é comigo. Eu vi lá tal pessoa, gostei da pessoa, eu vejo como que eu faço. Mas o temor do Senhor convida você a ir além do princípio da sabedoria. Você pode dizer: Deus, eu quero estudar a sua palavra, aprender sobre como escolher uma boa pessoa para que eu possa ter um bom casamento, e eu quero que o meu casamento seja dirigido pelo Senhor. E aí eu coloco a minha família, o meu relacionamento na presença de Deus. Então o temor do Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, é o princípio da sabedoria, é o começo. Mas a sabedoria, ela está convidando, colocando um banquete. Ela está dizendo: venha e busque a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Aí, continuando no versículo 10, e o conhecimento do santo, santo está em letra maiúscula. Esse santo fala a respeito de Deus. O conhecimento de Deus é entendimento. Quando você conhece Deus, você entende que a vida é sobre entregar-se totalmente para Deus. Agora aqui no versículo 11. Pois, por meu intermédio, ou seja, por meio da sabedoria, por meio do santo, por meio de Deus, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Por quê? Quando nós obedecemos a Deus, nós não bebemos, não fumamos, não nos envolvemos com adultério, que pode gerar uma situação em que o marido ciumento pode querer tirar a vida daquele que adulterou. Isso está escrito em Provérbios capítulo 6. Nós já lemos isso. Provérbios capítulo 6, na parte final, fala: aquele que adultera comete um erro muito grave, comete uma tolice muito grande, porque no dia do ciúme, a pessoa que foi traída não receberá nenhum presente, por mais que você os multiplique. Então, versículo 11: pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo de sua vida se prolongará. Aquele que teme ao Senhor sabe que o corpo é templo do Espírito Santo. É morada de Deus. Foi dado por Deus. Nós temos um compromisso de cuidar do nosso corpo. Então ele cuida com como se alimenta. Ele não vive com bebidas açucaradas, café carregado de açúcar, falta de cuidado com o sono, preguiça quanto à atividade física, negligência quanto a usar a mente para estudar e aprender coisas novas, não gastar tempo com telas nas redes sociais, não gastar tempo conversando, fofocando, mentindo e falando mal da vida dos outros, não gastando tempo guardando o coração da inveja, guardando os olhos da cobiça, guardando a vida das más amizades, das más companhias. Tudo isso está na palavra de Deus. São palavras, ensinamentos de sabedoria espalhados na Bíblia. Então, pois por meu intermédio, por meio da sabedoria,
os seus dias serão multiplicados e o tempo de sua vida se prolongará. Versículo 12: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então você tem a sua escolha. Você escolhe o que você quer. Agora, vamos entrar no versículo 13, e o versículo 13 até o final, nós vemos a insensatez. Se de um lado a sabedoria está no alto, convidando para que você sente na mesa dela, a insensatez, por outro lado, também está na terra. E ela também está no alto, convidando para que você sente na mesa dela. Veja aqui o 13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Veja, a insensatez é o contrário da sabedoria. Vamos pensar aqui que a insensatez é como se fosse uma pessoa. Assim como a sabedoria é uma pessoa, e nós podemos dizer que é Jesus convidando, vamos dizer que a insensatez é o convite do mundo. O mundo está dizendo assim: não vão para a sabedoria, não vão para Jesus, venham para cá. E o mundo, que é a insensatez, é pura exibição. Você olha no mundo, as pessoas estão exibindo os seus corpos, as suas roupas, os seus carros, as suas casas, os seus títulos, e eles estão trazendo sedução. Só que, junto com tudo isso, existe ignorância. Ignorância é não saber sobre alguma coisa. As pessoas olham para a exibição, para essas coisas. Elas são seduzidas e elas ficam cheias de ignorância. Elas não sabem que tudo isso fica nessa terra e acaba. E que existe uma vida depois. E que se eu não vou para o caminho da sabedoria, eu não vou ter essa vida com Deus. E que se eu me deixo levar por toda essa exibição dos corpos, dos carros, das casas, dos títulos, de tudo isso que está sendo exibido, e eu me deixo seduzir por isso, eu ignoro, eu deixo de ver a luz de Deus. Então, o mundo, a insensatez, é pura exibição, sedução e ignorância. Versículo 14. Ela fica sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. Isso aqui significa: o mundo está na frente, na televisão, na rede social, na casa do vizinho, querendo dizer: olha aqui, isso daqui é muito bom. Eles estão se exibindo e tentando seduzir, dizendo: venham para cá. Versículo 15. Ela clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. O que ela clama? Veja o versículo 16. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, versículo 17, a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Então o mundo fala, você pode sair com quem você quiser. Você pode desfrutar de todos os prazeres que o seu corpo quiser. Você pode comer tudo o que você quiser. Olha só esse banquete. Você pode se empanturrar, que não tem problema nenhum. Você pode usar drogas para você ter um momento de felicidade. Se você quer ficar com alguém, não tem problema. Você pode fazer isso escondido, mas você não tem que se privar de nada. Porque a água roubada é doce e o pão que você come escondido é saboroso. Assaltar a geladeira de madrugada e ficar comendo, não tem problema nenhum. Não vai aumentar a sua doença, você vai ficar bem. O que importa é que você fique bem. Versículo 18. Mas eles nem imaginam que ali, nesse lugar, que é longe da sabedoria,
que eu faço o que eu quero, que eu como o que eu quero, que eu saio com quem eu quero, que eu faço só o que é bom para o meu corpo, só para aquilo que eu acho que é bom, ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Se eu também ficar ali, olhando, sendo seduzido e ignorando que eu tenho uma alma e que eu vou dar conta do que eu fiz, do que eu faço, do meu corpo, do que eu olho, do que eu falo, de com quem eu ando, do que eu faço diante de Deus um dia, eu vou ficar nas profundezas da sepultura. Então aqui fica um convite. Você tem o convite da sabedoria de um lado, aí você tem os tolos que não querem ser corrigidos. Eles querem seguir o caminho deles, mas os sábios vão aceitar os conselhos e vão ficar no caminho certo. Você tem a opção de ter o temor do Senhor, que é o princípio, é o começo da sabedoria. Depois tem uma caminhada na sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Você tem o princípio da sabedoria, que é colocar Deus em primeiro lugar, e depois você tem o conhecimento. O conhecimento é uma caminhada. Você vai todos os dias conhecendo o santo. E de todos os dias você ir conhecendo, você vai tendo entendimento. O entendimento é o resultado final de um processo que você fica o tempo todo buscando conhecimento sobre ele. Aí você usa a inteligência e chega no entendimento que te dá discernimento e prudência para escolher sempre o caminho melhor. E se você, o 12, você escolhe se você vai ser sábio e vai receber o benefício ou se você vai ser o zombador que vai ficar tirando sarro, brincando com a sua vida e você vai sofrer as consequências. A insensatez está aí. O mundo é pura exibição, sedução, mas é também ignorância. Eu convido você agora a não ser mais uma pessoa que está na escuridão, que está ignorando o seu futuro em relação à sua vida depois que você partir dessa terra. E o convite é que você receba Jesus. Deus criou todas as coisas, Ele é o dono da sabedoria, Ele construiu essa casa com essas 7 colunas e Ele está convidando. Ele usa os seus servos. Os servos dele são pessoas que estão aqui, falando na internet. Você conhece pessoas na rua da sua casa. Você conhece pessoas que talvez trabalham com você. Você conhece pessoas que talvez são seus colaboradores. Você conhece pessoas em todos os lugares que estão convidando e dizendo: venha para a luz. Então, em todos os lugares existe a sabedoria chamando, mas também existe a insensatez do outro lado, que também fica no ponto alto. Também está nas redes sociais, também está entre os seus vizinhos, entre os seus colaboradores, entre os seus colegas, dizendo: venha para cá. Qual o caminho que você escolhe? Então, eu te convido a seguir para o caminho da sabedoria, o caminho do temor ao Senhor, o caminho de colocar Deus em primeiro lugar e uma jornada de você conhecer o santo, que vai te trazer entendimento e que vai trazer para você o favor do Senhor, que é uma vida de prosperidade e paz, com riquezas e honra, que é o que está prometido em Provérbios capítulo 3, que fala: não se apoie no seu entendimento, mas reconheça a Deus em todos os seus caminhos, e então você terá o favor de Deus. Para ter o favor de Deus, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por todos nós. E a Bíblia fala: se você confessar a Jesus com a sua boca e você crer nele no seu coração, você será salvo. Salvo do quê? Salvo dos seus pecados. Pecados são essas tendências que nós temos de fazer a coisa errada. Ele vai dar para nós o Espírito Santo, que vai nos ajudar a desviar do pecado e a escolher o caminho certo. E de todos os dias escolher o caminho certo, no fim da vida,
você vai alcançar a vida eterna. Então você pode receber a Jesus agora fazendo uma oração. É assim que você recebe Jesus. Você acredita no coração que Jesus é o Filho de Deus e você deseja isso para a sua vida. E você faz uma confissão com a sua boca dizendo: eu quero receber Jesus na minha vida. Eu quero entregar a minha vida para Deus. Então, faça essa oração de entrega agora comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me faz teu filho ou tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para eu encontrar o caminho da sabedoria e escreve o meu nome no céu, no livro da vida e marca com teu sangue. Coloca o selo do teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você pediu perdão dos seus pecados, você já recebeu o perdão dos pecados, você agora é filho, é filha de Deus. Você recebeu o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Ele é o Espírito da sabedoria. O Espírito Santo, ele tem 7 manifestações. E eu vou mostrar aqui para você quais são as 7 manifestações do Espírito Santo. Veja aqui na tela comigo. Nós estamos no livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Como você está vendo aí no topo da tela, Isaías capítulo 11. Agora veja o versículo 2. O versículo 2, vamos puxar aqui para cima, ele fala assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele é o Espírito do Senhor. Então, você recebe o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito que quer fazer a vontade de Deus. Quando você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito do Senhor, o Espírito de querer fazer a coisa certa. Depois, esse Espírito, número 2, você recebe o Espírito da sabedoria. Você vai ter sabedoria. Você vai buscar o caminho da instrução, do conhecimento, do conselho, da inteligência, do entendimento, do discernimento e da prudência. Você vai achar a sabedoria. Aí você vai receber entendimento. Você entende isso, o valor de buscar isso, da importância de estar com Deus. Isso é o número 3. Esse Espírito que traz conselho. O Espírito Santo aconselha você. Na hora que você for fazer uma coisa errada, você vai sentir um aperto no seu coração dizendo: isso é errado. E quando você estiver em dúvida, você vai orar e ele vai mostrar para você o caminho certo. Aí, além do conselho, esse Espírito ele traz conselho, ele traz número 5, poder. O que é o poder? Quando você sabe o que você faz, você tem poder. Poder de decidir pelo caminho certo. A pessoa que anda na insensatez, ela não tem autogoverno, ela não tem poder, ela se entrega ao vício, ao adultério, à pornografia, à mentira. Você vê que os insensatos, eles são escravos. Ela se entrega ao doce, ela não consegue dominar sobre si mesma. Mas quando você tem o Espírito, você recebeu o Espírito Santo, você tem domínio sobre isso, você tem poder sobre o vício, porque Deus dá isso para você. Isso é o número 5. Número 6, o Espírito que dá conhecimento. Então, o conhecimento, você conhece as coisas, quando você é questionado, o Espírito Santo fala: não ande com essa pessoa, fuja desse caminho. O Espírito Santo dá o conhecimento. E 7, ele dá o temor do Senhor. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o respeito extremo por Deus. Quando você recebe a proposta da insensatez, você fala: não vou fazer isso não,
porque eu temo a Deus, eu tenho extremo respeito a Deus. Os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo, ele se manifesta de 7 formas. E existem alguns que, quando comentam as 7 colunas do que nós lemos lá, eles falam que as 7 colunas são os 7 Espíritos de Deus, que são esse texto que nós lemos. O Espírito o Espírito de Deus, de querer fazer a vontade de Deus, que dá sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Então número 1, Espírito do Senhor. Número 2, Espírito de sabedoria. Número 3, Espírito de entendimento. Número 4, Espírito de conselho. Número 5, Espírito que dá poder. Número 6, o Espírito que dá conhecimento. Número 7, o Espírito que dá temor do Senhor. Finalizando e voltando aqui para Provérbios 9, quando você aceitou a Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E finalizando, você tem o seu nome agora escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um julgamento final. E lá está escrito, quando Jesus abrir os livros, ele vai abrir primeiro o livro da vida. Todos os que estão lá, e você agora está lá, vão herdar o reino de Deus diretamente. Depois, ele vai abrir o livro das obras e vai julgar os que não estiverem com o nome no livro da vida, de acordo com o que fizeram nesse mundo antes de condená-los. Porque ele vai julgar e vai mostrar: você teve a sua chance. Você escolheu o caminho da insensatez. Então, se você não aceitou a Jesus, ouviu a mensagem e ficou pensando, não fez aquela oração que nós fizemos há pouco, assista esse vídeo de novo, pense na sabedoria. Aceite, receba Jesus, porque Ele quer trazer essa vida, uma vida de prosperidade com paz, com riquezas e honra. Essa é a opção, o banquete que a sabedoria oferece para você. Deus abençoe a sua vida. Se você lembrou de alguém, veio na sua mente, veio no seu pensamento agora, tal pessoa precisava ouvir isso. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. É o Espírito Santo usando você para alcançar aquela pessoa. É a sabedoria usando você para ser a voz, dizendo assim: ei, venha para cá, venha para a mesa da sabedoria. Deixe-se usar por Deus para que essa pessoa que você lembrou agora seja alcançada para o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua sabedoria, por esse banquete e por essa mesa que o Senhor preparou para nós, pela tua salvação, pelo vinho que traz a sua alegria para aqueles que confiam em ti. Pedimos que o Senhor alcance os que estão perdidos no mundo, que eles consigam perceber que o Senhor tem um banquete maravilhoso para os que confiam no Senhor e que os seus caminhos são caminhos de delícias e que trazem paz, riquezas e honra e vida eterna. Que eles recebam o entendimento e saiam da escuridão e da ignorância e entendam a armadilha do mundo e sigam na tua luz. Assim oramos agradecidos. Guarda a todos os que te seguem, hoje e sempre. Amém.